Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar o conteúdo do segundo bimestre sobre triângulos, tá? E na primeira parte de triângulos, vamos conhecer sobre o Teorema de Pitágoras e a sua aplicação dentro do triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, nessa primeira parte dessa unidade, nós vamos trabalhar dentro do triângulo retângulo o Teorema de Pitágoras, ok? Acompanhe comigo aqui o exemplo. Esse é um exemplo de um triângulo retângulo, cujos vértices posso chamar de A, B e C, tá? No triângulo retângulo, a gente sempre vai ter esse símbolo, porque se não tiver, nós não podemos saber se ele é retângulo ou não, tá? E ele também nos ajuda a perceber qual é o maior lado ou qual que é a hipotenusa desse triângulo, tá? Então, olha só, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo e ele sempre é o oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é isso daqui. Hipotenusa. Esse lado AB e esse lado AC é chamado de cateto. No momento, nós só vamos chamá-los de cateto. Mais para frente, ele vai receber o nome de cateto oposto e cateto adjacente. Mas por enquanto é isso. Qual é o Teorema de Pitágoras baseado nisso? Pitágoras provou que o quadrado desse lado é igual à soma do quadrado desse lado com o quadrado desse lado. Ou seja, escrevendo isso, ele disse assim, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Na página 4 da apostila de vocês, aqui em cima, ele traz umas indicações com material de apoio para vocês provarem isso. Mas eu queria propor para vocês uma outra coisa, uma outra proposta de trabalho, tá? Vocês pegarem uma folha quadrada e fazer quadradinhos nela, 25 quadradinhos, mais ou menos desse jeito que eu vou escrever aqui. Olha, pode ser uma folha de 5 por 5, ou seja, 5 centímetros por 5 centímetros, que vai dar quadrado. E daí vocês vão fazer de 1 em 1, até ter 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 5 fileiras. Aqui tem 5 centímetros e aqui tem 5 centímetros. Aí vocês vão fazer outro de 4 centímetros, 4 por 4, e outro de 3 centímetros, tá? Usando a régua, vocês vão fazer esses 3 quadrados. Um de 5 por 5, o outro de 4 por 4 e o outro de 3 por 3. Depois disso, que vocês fizerem isso, vocês vão, de preferência, gente, de cores diferentes, tá? Esse aqui de uma cor, esse de outra, esse de outro. Por quê? Esse daqui você não vai recortar. Esse daqui e esse você vai recortar. Como? Depois que você fizer o quadrado de 4 por 4, recortar e aqui recortar, vocês vão tentar pegar esses quadradinhos e vão tentar colocar aqui em cima. Isso estará provando o que o Pitágoras disse, que o quadrado de um lado é igual à soma desse quadrado com esse quadrado. Eu gostaria que vocês fizessem isso e me mandassem a foto, ok? Agora vocês devem estar me perguntando, mas professora, para que serve esse negócio de Teorema de Pitágoras? Ora, ele serve para várias coisas, mas agora nós vamos usar, por exemplo, para poder achar o lado de um ou de outro, um lado ou outro lado
de um triângulo retângulo. E também nós podemos usar em triângulos semelhantes, né, igual nós vimos no conteúdo passado. E existe um profissional que usa o teorema de Pitágoras e muitas vezes ele não sabe que está usando, mas ele usa. Sabe quem é? O cara que construiu a tua casa. Alguém que construiu a tua casa, ele usa o teorema de Pitágoras para fazer isso. Eles usam linhas para poder demarcar onde que vai ser a parede e tal, para dar aquele ângulo reto, para saber quanto vai para cima, quanto vai para baixo. E lá eles usam uma aplicação do teorema de Pitágoras, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês, para calcular um dos lados do teorema. E depois vai ficar atividades para vocês, ok? Esse exemplo aqui, gente, é o exercício 2 da página 7 da apostila de vocês, tá? Então, ele pede para calcular o valor de x. Então, nós vamos aplicar. Olha só. Lembrando que o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ok? Nesse caso aqui, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo. Então, a hipotenusa aqui é x. Então, vai ser x ao quadrado. Igual. O cateto, não importa a ordem que você colocar, tá? Os dois ali não importa a ordem, pode colocar qualquer um. Geralmente, a gente escolhe o maior e depois o menor. Então, eu vou colocar 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Aí eu tenho x ao quadrado igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Mais 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. X ao quadrado, então, vai ser igual a 225. Lembrando o primeiro conteúdo desse ano, quando eu tenho ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados. Então, eu vou ficar x raiz quadrada de 225, que é 15. Então, essa hipotenusa pode ser não, é o número 15, tá? Em alguns lugares, vocês podem encontrar o teorema de Pitágoras nesse formato. A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Sendo que o a é o lado maior, no caso a hipotenusa, o a é a hipotenusa, o b é o cateto maior e o c o cateto menor, ok? Na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar para vocês as atividades que é para vocês fazerem em relação a esse conteúdo. Vocês vão fazer a atividade, vão resolver e vão mandar para mim, como se fosse tarefa, tá? De um dia para o outro. Então, vocês resolvem hoje e pode mandar para mim até amanhã, certo? E depois de amanhã, eu não vou mais listar. Eu vou apontar as atividades que vocês fizerem no dia. Você fez, você vai ganhar o seu visto virtual. Você não fez, daí você não ganha. Mas vocês podem começar hoje, né? Mandar até amanhã de manhã, certo? E qualquer dúvida, podem perguntar. Eu tô aqui para ajudar vocês, ok? Bons estudos!